Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli, estamos aqui gravando um capítulo dessa palavra todos os dias. Hoje nós vamos falar de cidades de refúgio. O Senhor vai separar nesse capítulo 3 cidades de refúgio para homens que cometeram crimes, que cometeram homicídio involuntário, ou seja, sem a intenção de matar. Foi um acidente, aconteceu, o desejo não era de matar. Versículo 4. Isso porque era direito do parente que foi morto matar aquele que praticou o delito. Era um direito dele, caso ele o encontrasse. Versículo 6. Então Deus prepara um caminho para que todos que fizeram algo assim tivessem para onde fugir. Versículo 3. E eu entendo que esse caminho de perdão para um pecado sério como esse, mas que é cometido sem querer, é Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Jesus é o caminho para a vida. Ele é a nossa cidade de refúgio hoje. E os homens não podiam, aqueles homens que mataram de propósito, usar esse caminho. Por quê? Porque se eles usassem indevidamente esse caminho preparado, essa cidade de refúgio que foi criada para a proteção daqueles que cometeram involuntariamente, se eles fossem pegos, eles teriam que sofrer a pena, ou seja, aquele parente que teria direito de matá-los por causa do crime que eles cometeram, eles não seriam protegidos. Amém? Versículo 11. Se fizessem isso, eles seriam tirados daquela cidade, seriam entregues nas mãos dos vingadores de sangue para que morressem. Versículo 12. Era séria a coisa, viu? Era necessário que houvesse 2 testemunhas, presta atenção, 2 testemunhas para que ninguém fosse condenado injustamente, porque uma só não seria o suficiente, não seria o bastante, porque poderia ser uma falsa testemunha, alguém que usou falsamente de uma afirmação, e estes seriam punidos sem que merecessem. Versículo 16. Então, toda a controvérsia entre um homem e uma testemunha tinham que ser levados diante dos juízes e diante do Senhor. Versículos 17 e 18 desse capítulo. Descobrindo qual era o mentiroso, se era a testemunha ou se era aquele que cometeu o crime, entre os dois, deveria ser imputado a este o mesmo castigo que ele desejou imputar ao outro. Ou seja, uma testemunha falsa também morreria com o mesmo castigo daquele que ele estava querendo acusar injustamente. Versículo 19, para que o mal fosse completamente extirpado do meio deles. Isso serviria para que aqueles que ouviram e viram o que sucedeu ao mentiroso, ou seja, a falsa testemunha, não cogitassem de fazer a mesma coisa. Ele falou, opa, eu estou vendo o que aconteceu com aquele lá que foi dar um testemunho falso, ele foi morto pelo mesmo castigo que seria morto aquele que ele queria acusar, e que assim eles ficassem amedrontados e não cometessem o mesmo mal, certo? Então era a lei do olho por olho, dente por dente, vida por vida, mão por mão e pé por pé. Bastante conhecido nessa palavra, versículo 21. Essa lei foi cumprida por Jesus, que deu a sua vida inocente por nós que éramos culpados, para que na sua morte nós pudéssemos receber a vida. Por meio da morte de Jesus, nós recebemos a vida eterna. Isso porque, uma vez que o culpado sofresse justiça, ele não poderia continuar se vingando. De novo. Ai, agora vou matar um, vou matar o outro, que matou o outro, que matou o outro. Não, era vida por vida. Um matou voluntariamente, morreu. E esse não poderia continuar, aquele que matou não poderia continuar matando, porque senão ia formar um círculo de vingança que nunca ia ter fim, certo? Por isso era uma vida por uma vida. É assim que Jesus fez. A sua vida foi dada pela nossa vida. E assim ninguém mais poderá nos culpar, porque o preço do pecado
recaiu sobre ele. Aleluia! João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não seja condenado. Mas isso também significa que Cristo criou um novo ciclo para nós, o de dar a vida pelo próximo. Porque em 1 João 3,16, olha que coincidência, João 3,16 e 1 João 3,16 diz assim: nisso conhecemos todo o significado do amor de Cristo, que deu a vida por nós e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Entende que o princípio da vida pela vida foi mantido? A vida que continua a existir, mas agora pela graça é a vida de Deus em nós. Aleluia! E isso só Ele poderia fazer. Nenhum homem pode. Todo mundo gosta de ler que Jesus deu a sua vida por nós, mas ninguém gosta de ler que nós também temos que dar a nossa pela vida do outro, não é verdade? Nós temos que fazer o mesmo, porque nós somos imitadores de Cristo. Lembre-se de você ser grato, muito grato por isso, e manifeste esse amor, esse reconhecimento que você tem do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, dando a sua vida por amor ao próximo. Aleluia! Porque como todos iam perecer sem perdão, você recebeu esse perdão, você tem que também passar esse perdão para frente, retribuir o mesmo perdão que foi dado a você, você tem que oferecer ao seu próximo. Você era culpado e você foi perdoado. Jesus não era culpado e ele assumiu a sua culpa. Reconheça-o, portanto, em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes. Reconheça-o em toda a sua vida e mostre, aponte esse caminho para o próximo. Amém? Envio também as 3 cidades de refúgio. Quais são as 3 cidades de refúgio hoje? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você não foi negado esse princípio, esse perdão, você não tem o direito de negá-lo a ninguém. Não o negue ao seu próximo também. Aleluia! O nosso pecado foi involuntário. Foi praticado no tempo da ignorância, no tempo do desconhecimento dessa palavra, mas agora, protegido nessa cidade de refúgio que é o Senhor Jesus, se voluntariamente você se desabrigar, você sair dessa cidade, sair desse caminho, saiba que o vingador, que é o diabo, no caso, ele estará à espreita e respaldado pela palavra para te matar. Por isso, não seja imprudente, não saia do caminho, não saia debaixo das asas protetoras do Altíssimo, como diz o Salmo 91, né? Aquele que está abrigado das almas debaixo das asas do Onipotente, vai descansar. Descanse, porque o Senhor está cuidando de você. Abrigue-se nessa cidade de refúgio, abrigue-se debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia! Para que você então não saia debaixo do sangue inocente que foi derramado por você, para que ele não recaia sobre você novamente. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Esse capítulo também foi curto, eu tenho tentado resumir os capítulos para a gente não ficar muito tempo, porque eu sei que as pessoas, mais do que 5, 10 minutos, elas se cansam, então eu tenho procurado resumir bastante, e amanhã a gente volta com Deuteronômio capítulo 20, se o Senhor nos permitir, e capítulo 20 vai dar um conselho para você não morrer numa batalha. Aleluia! Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem abençoados neste dia. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou